Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um dia da trilha brasileira, ou em português da DevConf 21. Hoje a gente vai ter uma palestra do Thiago. Ele vai falar um pouco do meus passos utilizando o Linux. E o Thiago já é um desenvolvedor, né? Já usou várias linguagens de programação. E ele usa no Linux desde 2010 e já passou por várias e várias distribuições, tá? Além disso, ele também está usando o Debian há algum tempo já e tem contribuído para o Freedom Box, que teve um BOF essa semana e ano passado também acho que teve uma palestra nas trilhas gerais da DevConf. Bem, eu sou o Charles, eu vou estar coletando as questões que vocês tiverem no IRC, no canal das palestras número 2. E se vocês quiserem, vocês também podem colocar aqui no pad questões, beleza? Eu acho que por enquanto é isso. A gente vai passar o vídeo e depois o Thiago vai estar aqui para tirar as dúvidas, beleza? Olá a todos. Primeiramente, é um prazer estar palestrando aqui na DevConf. E o meu objetivo aqui é contar como eu iniciei com Linux, como eu utilizo Linux e também algumas contribuições que eu venho fazendo com o sistema operacional, na realidade com a comunidade em si. Bom, primeiramente, sou Thiago Zanichelli, pai, marido, sou de Jundiaí, São Paulo, sou desenvolvedor de software desde 2003. Atualmente sou software engineer na TR IMF. Aqui algumas das minhas redes sociais, as que eu mais utilizo, Twitter e GitHub. Tem também a LinkedIn, que é Thiago Zanichelli. E as demais eu não tenho utilizado. Mas vamos ao que interessa, que eu foco aqui na falar sobre mim. Então, como tudo começou? Bom, que eu me recorde foi depois que eu assisti o filme Hackers, eu fiquei muito empolgado com o que era o que eles conseguiam fazer através do computador. E a partir daí, eu tive a sorte, a minha avó foi fazer um curso de informática, isso por volta de 97, 98, eu tinha aí uns 12, 13 anos, e ela precisava de uma companhia, e aí ela acabou pagando esse curso para mim. Na época era de Windows 95, Office, enfim, ferramentas do pacote Office. Cara, aí isso já fez eu me apaixonar por computador em si, né? Só que a tela gráfica não era muito o que eu queria, e também não foi o que eu tipo, tinha visto no filme, né? Por mais que tenha sido muito legal a experiência com Windows para essa iniciação, né? Eu também não tinha computador na época, né? Isso em 97, 98, eu fui ter computador mais ou menos em 99. E aí, quando eu tive meu computador, eu comecei a pesquisar sobre outras coisas. Nessa época eu ainda não tinha internet. Internet eu lembro que eu fui ter mais ou menos no começo, metade de 2000. A internet de escada, para quem se recorda. Aí veio meu primeiro emprego. Cara, no meu primeiro emprego, a gente tinha. Só tinha eu de dev, né? Então a gente fazia tudo. Configurava servidor, enfim. E foi aí que eu comecei a ter meus primeiros contatos com o Linux. Ah, Como eu disse, né? Eram servidores Linux, então precisava fazer alguma configuração de internet, coisa do tipo, a gente acabava fazendo ali. E um amigo, um colega de trabalho, acabou me apresentando o Kurumin. Então, foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Linux, Kurumin, inclusive, né, brasileiro, é, desenvolvido por brasileiros e na época era mantido por brasileiros. E no caso, o Kurumin já tinha tela gráfica, então o que facilitava um pouco mais e era o que eu estava acostumado na época, né? E uma outra tentativa de Linux foi nesses PC Master da vida. Eu lembro que tinha muita revista na época e eu curtia, como eu curtia computador, né? Eu acabava comprando algumas e sempre tinha ali, por exemplo, coisas de Linux, enfim. E foi aí que eu fui começando a tentar instalar um Linux aqui e outro Linux ali. E foi aí que eu comecei a iniciar nesse mundo aí de Linux. Cara, e com isso, nessas tentativas de utilizar Linux, eu sempre me deparava, pô, qual distribuição eu vou instalar? Qual que é a melhor? Enfim.
E nisso, puta, passei pelas mais variadas distribuições possíveis. Como eu já comentei, o Kurumin, tentei o Conectiva, na época aquele CD azul, acho que era azul, do Conectiva 8. Depois eu fui pro Slackware, onde para mim foi a minha melhor escola de Linux, porque, cara, o Slackware na época, hoje eu já não acompanho mais o projeto, mas ele era tudo feito na mão. Então, cara, o que eu sofri para conseguir configurar minhas placas wireless, tudo tinha que fazer make install, compilar o pacote. Enfim, foi um super aprendizado e para mim foi muito legal porque assim me deu uma base muito legal de Linux, de comandos e até de como me virar no Linux, né? E aí depois eu fui tentando passei por vários, cara. Tentei Mandriva, tentei o Suzy, na época, se eu não me engano, ele foi comprado pela Novel. E então, tipo, ele fez um burbúrio ali, e aí eu falei, vou tentar instalar também. Passei um pouco pelo Ubuntu, mas o Ubuntu eu confesso que, tipo, não curti muito. Fedora, cheguei no Debian e tentei brincar um pouco com o Kali Linux. Na verdade, o Kali eu acabo utilizando, eu sou pós-graduado em segurança da informação, faço alguns cursos de segurança. E, cara, para fazer a maioria das coisas, o Kali já tem ali todas as ferramentas prontas. Então ele acaba sendo ali, eu tenho acaba ali numa máquina virtual para dar uma brincada. Hoje, o meu sistema operacional padrão é o Debian, mas eu vou contar a história toda, então acabei dando um spoiler, mas tem toda uma história aí até chegar no Debian. Bom, 2010 eu coloquei aqui como ano de mudança, por quê? Eu tinha muito preconceito com a PTGet, porque era teoricamente muito fácil. Dava apt-get instalar alguma coisa e tudo instalava. E como eu falei que eu vim do Slackware, cara, eu curtia muito aquela parte de sofrer, entre aspas, né? Então era muito legal ter que pesquisar e coisas do tipo. Um pacote dependia do outro. No caso da PTGet, ele já resolve isso para você, mas no caso do Slackware, não. Você tinha que tipo, ir baixar o pacote que precisava, compilar, aí compilar de novo o seu pacote, enfim. Era muito mais difícil e também estava muito mais ligado ao que eu comentei no começo, que eu gostava de tela preta, letrinha verde e tal. Só que em 2010, eu comecei pós em segurança da informação, e, cara, tinha um professor muito foda de Linux. O cara manjava muito, mas, assim, cara, eu não conheci ninguém hoje que conhecesse tanto Linux quanto ele. E o cara tava usando a PTGet pra instalar as coisas. Eu falei, pô, mano, se o cara é foda pra caramba, por que que, tipo, eu quero ficar me matando? Então, quando eu vi ele utilizando, eu falei, pô, tá aí. Não vou mais ficar me matando, não. Então, aí eu comecei a migrar um pouco minha cabeça, vamos dizer assim, para coisas, para o Linux um pouco mais facilitado, entre aspas, tá? E foi aí que mudou e que eu comecei a utilizar Linux para valer. Então, beleza. Se ele usa, porque vou utilizar, só que aí também começou de novo aquela neura da distribuição. Pô, qual a distribuição que eu vou utilizar no meu computador? Fiz várias pesquisas, enfim, quando você entra nesses fóruns internos, cara, é bom, mas ao mesmo tempo também é ruim, porque cada um tem uma visão, né, o que é legal, mas para quem queria escolher uma distribuição, foi um pouco complicado, assim. Mas, no fim das contas, acabei escolhendo o Mandriva. Na época, ele era, acho que, Mandrake com o Conectiva, né? Tinha se migrado e o Conectiva era mantido, até onde eu sei, por brasileiros. Até acho que eu acabei palestrando num Debian Day, e eles comentaram que, inclusive, ficava em Curitiba. Então, assim, tinha toda essa pegada de Brasil também. Eu queria uma coisa voltada para o Brasil. Então, aí acabei escolhendo Mandriva. Se eu não me engano, e nessa época eu passei a utilizar o Linux como meu sistema operacional oficial. O que eu quero dizer com isso? Cara, minha máquina ligava, era Linux. Lógico que eu tinha Dual Boot, porque, enfim, eu era desenvolvedor Delphi, coisa do tipo. Até C Sharp na época não tinha, que nem hoje tem, né, para Linux. Então, eu acabava tendo Dual Boot por causa disso, mas a minha distribuição, o meu sistema operacional padrão passou a ser Linux e tudo que eu queria fazer, eu tentava achar uma alternativa para Linux, onde vai vir alguns artigos que eu vou citar à frente.
Depois de ficar, acho que uns anos com o Mandriva, eu acabei, tipo, indo pro Fedora, porque tinha a Red Hat por trás, né? Eu também não acompanho o projeto hoje, não sei como está, mas tinha muita gente falando do Fedora e coisas do tipo. Ele tinha o esquema do yum install, que facilitava, tipo, a apt-get. Também fiquei aí um bom tempo com o Fedora, eu acho que uns 3 a 4 anos. Até que eu cheguei no Debian. O Debian, se eu não me engano, eu cheguei mais ou menos por volta de 2015. E desde então ele é minha distribuição, é o que eu utilizo e sinceramente gosto muito. E foi um dos motivos de eu até querer começar a contribuir mais. Vi várias informações sobre ele, né? Tinha o Papo Livre, que era um podcast. Enfim, várias coisas sobre o Debian, vários brasileiros participando do projeto, então, tipo, chama bastante atenção. E aí eu quis utilizar ele desde 2015, é minha distribuição aí oficial e que eu utilizo no meu computador pessoal. Então vamos lá. Quando que eu comecei a contribuir? Primeiramente, eu comecei a contribuir com artigos no Viva Linux. Eu fiz um artigo, Seja Legal no Uso de Software Piratas, onde eu faço meio que um paralelo sobre algumas coisas que eu utilizava no Windows e o que tinha no Linux. Então, eu fazia um depara de ferramentas de Windows para Linux. Depois eu comecei a escrever sobre segurança da informação, né? Foi tudo muito nessa época que eu comecei a fazer segurança e sempre tentando publicar em lugares que falavam de Linux, por exemplo, o Vivo Linux. Depois também veio um outro convergência entre segurança física e lógica. E por fim, eu escrevi um artigo, Linux Aí Vamos Nós, que é exatamente toda essa minha trajetória até escolher e decidir utilizar Linux como um sistema operacional, meu sistema operacional oficial. Bom, nessa época de 2010, 11, 12, eu estava fazendo segurança, como já comentei, e eu estava procurando projetos de segurança para participar, enfim, para aprender, né, e ferramentas de segurança. E nisso eu encontrei o PEV. Ele é mantido pelo Fernando Mercedes, do Mente Binária. E aí eu entrei em contato com ele e tal. E ele passou uma task para mim. E a task era bem simples, assim, para falar a verdade. Era só o PEV ele analisa binários, né? Por exemplo, .exe, .dll, enfim, todos isso ele analisa, dá informações sobre quando foi criado, enfim, a ferramenta é bem completa. E uma das coisas que ele ia fazer, ele ia colocar uma biblioteca que fazia engenharia reversa dos exes e afins. E aí ele passou essa tarefa para mim e eu acabei desenvolvendo, como eu falei, uma coisa bem simples e o Mercedes me ajudou demais, assim, como era em C na época, C++. Então, foi minha primeira contribuição. Até, tipo, para fazer essa palestra aqui, eu fui restaurar, foi atrás da data mesmo, e o meu commit foi no dia 21 de 2012. Quando eu fui pesquisar sobre isso, até uma surpresa, ele tem no site lá os contribuidores com código, e aí até aparece meu nome lá, eu nem sabia disso, fui saber por causa dessa palestra aqui. Eu acabei grifando os outros nomes ali, porque eu não sei se as pessoas querem. Por mais que isso tá na internet e tal, eu fiquei com meio receio, então é só por isso, tá? Mas no final da palestra tem os links, quem quiser ver todos os contribuidores. Também não tenho muita informação sobre o projeto hoje em dia, tá? Mas foi minha primeira contribuição com software livre, vamos dizer assim. E foi muito interessante, tá? Tipo, aprendi pra caramba, tive o contato com o Mercedes, com outras pessoas, foi bem interessante. Aí depois, voltei a contribuir com artigos. Isso aqui foi mais ou menos não, né? Tá aí 2017. Eu fiquei um tempo sem fazer muita coisa, até pela correria de trabalho e tal. Só que em 2017 deu vontade de novo. Por quê? Um amigo meu do trabalho, ele estava sofrendo para instalar .NET Core no Linux. Eu falei, caramba, mano, por que será, né? Enfim, e aí a gente conversando e tal, e aí eu cheguei em casa, tentei instalar, tive algumas dificuldades, mas consegui. Falei, pô, vou escrever um artigo sobre isso. E aí escrevi sobre como
instalar e configurar .NET Core no Linux, isso em 2017. Depois fiz mais um artigo de Web API, utilizando .NET Core e VS Code. Depois criando uma aplicação MVC usando .NET Core. E por fim, bom, e nesses casos pode ver que eu sempre sempre quis fazer versões, sempre publiquei, né, em sites Linux, né, no caso o Vivo Linux. Só que aí nesse caso aí eu também acabei publicando na eMasters, para tipo, até para falar sobre Linux, tá? Eu acho que é legal, por mais que não seja, até a eMasters eu não sei se é o foco dela, mas eu falei, cara, é um jeito de eu estar falando sobre Linux e as pessoas saberem sobre Linux. Então, aí, em vez de só publicar no Vivo Linux, eu acabei publicando ali e fiz alguns também para eMasters até. E o objetivo, assim, nunca foi me expor, mas sim sempre falar do Linux, que nem eu falei, eu gosto pra caramba do sistema operacional. Feito isso, depois eu fiz algumas palestras também sobre Linux. Acabei palestrando no Debian Day, em 15/8. Eu acredito que 2020, o ano passado, já estava com as coisas remotas, onde eu falo um pouco de como foi também a minha aventura com Linux, mas eu falo, é mais baseado no artigo que eu tinha feito e não tanto nas coisas que eu acabei contribuindo, e sim como que eu fiz para chegar até utilizar o Linux. E com isso, um amigo meu tem um canal aqui, chama Jun Developers, que é um canal no YouTube de desenvolvedores de Jundiaí, e ele é muito feito para .NET, né? Para tecnologias Windows, vamos dizer assim, linguagem de programação, é onde a galera... E, cara, eu falei, mano, outra oportunidade de eu falar um pouco de Linux e mostrar que qualquer pessoa pode utilizar Linux e o quanto bom ele é. Então, acabei fazendo essas contribuições aí. Após isso, eu ainda falava, pô, mas ok, mas cara, eu posso contribuir com mais alguma coisa. E nisso eu entrei em contato com o Paulo e acho que com o Daniel também. Eles mantêm acho que eles mantêm a tradução do Debian do Linux, né? Do Debian de inglês para português. Entrei em contato com eles e, cara, como que eu faço para contribuir? Enfim, comecei a conversar e eles me explicaram, tem até um passo a passo de como fazer, e aí acabei fazendo algumas pequenas contribuições, tá? Acabei fazendo a tradução desse Upgrade Academy, que é uma linha, então nada demais assim, mas acabou sendo uma contribuição até para, tipo, eu pegar a manha de como é. Depois fiz uma segunda contribuição, isso é por volta de junho, né? Junho não, acho que aí é setembro e agosto de 2020, na época da pandemia, home office, coisa do tipo. Então, passei até um tempo mais, não tinha mais o translado, né, para trabalhar. Isso acabou me dando tempo e eu acabei, tipo, querendo começar a contribuir de outras formas. E aí um dia acabou acabou chegando no meu e-mail isso, sprint de tradução DDTP. Eu falei, caramba, mano, o que que é isso? Aí entrei e vi, né, sobre o que se tratava. É uma ferramenta de tradução. Até onde eu entendi, são de pacotes, né? Quando você vai lá na PT-GET pesquisar sobre algum pacote, a descrição vai estar lá traduzido e eles utilizam essa ferramenta. É um site onde você se cadastra e lá vai estar o que falta traduzir e também as revisões. E, cara, achei super legal e bem simples. Se eu não me engano, eu acabei não contribuindo com tradução em si, mas nas revisões, tá? Super simples também de contribuir e, cara, você acaba ajudando o software livre com isso, né? Ou, no caso, o Debian. E aí depois teve até os agradecimentos, onde listaram o nome de todas as pessoas e acabou sendo o meu nome ali, que nem eu falei. Eu contribuí, acho que com alguns, não foram muita coisa não, tá? Mas, cara, acho que sempre quando, dependente do quanto, o pouco que você contribui já ajuda bastante o projeto. Que nem eu falei, ó, são pequenas coisinhas aqui que eu venho fazendo ao longo do tempo, que eu acho que tem ali sua contribuição. Então, essa foi a parte de tradução.
Mas assim, a tradução é legal, tipo, até para você treinar seu inglês e coisa tipo, mas assim, eu sou desenvolvedor e eu queria desenvolver com código. Todo mundo fala muito de empacotamento, né? Se você for procurar de como contribuir com o Debian, sempre vai aparecer. As primeiras, pelo menos quando eu pesquisei sobre, sempre aparecia empacotamento e tradução. Tradução eu fiz, empacotamento eu nunca fui muito a fundo de estudar para ver como que faz o empacotamento. Tenho vontade, tá? Isso é um objetivo, mas tem toda a questão de tempo aí. Agora eu tenho uma filha, então meu tempo é um pouco menor. Mas eu falei, cara, tipo, o que eu gosto mesmo de fazer é codar. E que nem meus últimos anos têm sido com .NET, né? C Sharp. E eu tenho muita vontade de aprender Python. E eu vi uma palestra do terceiro, onde ele listou vários projetos que utilizavam Python. E eu falei, cara, acho que tá aí a oportunidade para eu entrar, né, nesse mundo de codificação em Python, vou aprender Python, enfim, e também ajudo com contribuição, ajudo a distribuição. Enfim, e aí, um outro detalhe, eu gosto de segurança, então eu queria fazer algo na área de segurança. E das palestras do terceiro, ele comenta exatamente sobre isso, que o time de segurança precisaria. E aí eu mandei um e-mail lá para o time de segurança, que eu tinha vontade de contribuir com o projeto e o que eu precisaria fazer. E aí eles me passaram dois links, só que, cara, os dois links não ficaram muito claros para mim de como eu contribuía. E principalmente eu tenho, né, quando você vai lá no issues do que tem para fazer, para mim não fica muito claro se a pessoa, se tem alguém fazendo, se não tem, enfim, ainda é muito nebuloso para mim esse mundo. Mas estou falando eu, tá? Não estou falando que é ruim a forma, eu que ainda não me adequei. Mas fiz um primeiro contato, me passaram isso, algumas informações. Só que assim, aí acabou que, tipo, minha filha nasceu, enfim, e aí eu dei uma parada de pesquisar coisas, né, sobre como codificar. Ah, Aí depois voltou à vontade, assim, e eu mandei um e-mail no Debian Mentors para ver se alguém poderia, tipo, me ajudar de como eu poderia contribuir com a linguagem Python e também vinculado à segurança. E, cara, tive uma surpresa muito legal, que uma pessoa, eu cortei o nome dele, porque, como eu falei, não sei se quer ser identificado, então, para não ter problemas, eu acabei cortando. Mas, meu, me deu um passo a passo muito legal de como começar a contribuir com o projeto, que foi o Freedom Box. Mais à frente eu vou comentar sobre ele. Mas assim, meu, foi um passo a passo mesmo. Ó, faça isso, tal, entra nesse Hacking MD, vai ter lá as informações, se ambientaliza com o projeto primeiro. Se você quiser, até tipo, tem aí o link exato para mexer com coisas relacionadas à segurança. Enfim, criar uma conta no Salsa. Cara, foi muito legal. Na hora que eu vi esse e-mail, eu falei, puta, mano, que atenção do cara, né? Falei, mano, preciso ir atrás desse projeto para eu conseguir, né, contribuir com o projeto em si. Enfim, e aí eu fiz os passo a passos, tive um novo contato com essa pessoa, onde, tipo, pedindo mais algumas informações e tal. E ela me passou, enfim, e teve o começo, que foi o Freedom Box. O que que ele é? Assim, eu ainda não sei muito sobre o projeto, tá? Eu estou começando, na verdade eu fiz acho que até o processo inverso. Eu fui primeiro codificar para depois tentar entender o projeto. E é, né, mais ou menos nessa fase que eu tô. Mas basicamente, a grosso modo, é você ter serviços digitais na sua casa. Então, por exemplo, um blog, OpenVPN, tudo isso, mas de forma mais amigável. Se você for tentar configurar isso, você vai precisar de N coisas e ele tem telas mais amigáveis e algumas configurações meio que pré-prontas.
E uma das ideias dele, por exemplo, sei lá, você quer ter uma rede de fotos da sua família, onde a galera vem e baixa e já faz tudo automático. Então você poderia ter um serviço desse no Freedom Box, utilizando o Freedom Box. Enfim, ele é um serviço com vários serviços embutidos, né? De forma mais fácil. Como eu falei, eu ainda não sei muito sobre o projeto. Esse é um dos futuros, né? Que eu vou citar à frente. Mas enfim, aí entrei no site, li, curti. Era uma das coisas que eu estava realmente querendo tocar, assim, essa parte desses serviços. Quero montar um aqui na minha casa. E, bom, e aí, entrando em contato com as pessoas, na issues lá do que tem para fazer, você tem uma classificação lá que é beginners. Então, são coisas mais simples de fazer, até para você começar e até entender o código, começar a se familiarizar com o código. A primeira tarefa que eu peguei foi que não estava listando disco quando vinha de container, né? E tinha até explicação lá de como fazer. Então, foi uma modificação bem simples, onde eu só precisei detectar se era container. Se fosse container, não precisava fazer o resto, né? O resto das funcionalidades. Nisso fez eu, por exemplo, descobrir que em Python é possível você, como eu posso dizer, ele é meio que é possível você integrar com o sistema operacional. Então, por exemplo, eu peguei uma variável de ambiente para saber se é container ou não. Então, isso já me deu um conhecimento de Python que, se eu quiser fazer alguma coisa muito integrado com o sistema operacional, é possível. Então, fiz o meu commit aqui, ele foi inclusive já foi até aprovado. E recentemente peguei uma nova funcionalidade, que na realidade é quando você utiliza esse diagnose, ele está quebrando. Então, e nas instruções lá, tá que eles não precisam mais utilizar esse comando, então seria remover. Então, o meu trabalho foi basicamente ir lá no código, achar onde estava isso, remover e seguir a vida. Eu fiz essa primeira parte, e inclusive, tipo, já tem até comentários lá que falta uma parte. Eu fiz a parte eu fiz do comando, mas tem a parte de teste num outro projeto. Então, tipo, eles até me orientaram já, ó, aqui tá ok, mas a gente precisa fazer a segunda perna. Então, assim, cara, foi meu começo, ainda está sendo meu começo, são só duas funcionalidades bem básicas. E assim, coisas que eu vou tentando conciliar com o tempo. Mas é bem legal que eu comecei a ter um contato com Python, comecei a ter contato com um projeto, cara, bem básico, não está sendo ainda nada extraordinário, estou ajudando bem pouco, mas para mim já está sendo, já entrei nessa brincadeira, né? E está sendo o que eu quero mesmo, que é tentar ajudar com o projeto Codificando. E aqui vou falar um pouco de futuro. O que eu quero para o futuro em termos de contribuições e com o próprio Endeavor, né? Bom, primeiramente eu quero me envolver mais com o projeto Freedom Box. Freedom Box. Por quê? Cara, primeiro que eu curti pra caramba, achei muito legal, né? A ideia do projeto e que nem eu falei, a abertura que eles me deram, então foi muito interessante mesmo. Um próximo passo que eu tenho, eu já até comprei um Raspberry. Eu quero instalar o Freedom Box no Raspberry e começar a configurar uma rede interna aqui para mim. Tem alguns planos, assim, por exemplo, quando chegar através disso, as fotos que estão no celular já cair para a minha rede e aí ele já até fazer backup para mim em alguns lugares. Tem esquema de blog, enfim, tem várias coisas legais. Criar uma VPN aqui para minha casa, enfim, tem alguns planos que eu tenho com esse projeto. E aí eu acho que eu instalando e tendo mais familiaridade com o que ele faz, vai ficar mais fácil também de eu ajudar com o projeto, né, na forma de desenvolvimento ou, enfim, de outras formas que vier a aparecer. Um outro desejo é contribuir com outros projetos. Eu gostaria, tem dois projetos que eu gostaria muito. O terceiro toca, que eu
eu vi uma palestra dele recentemente, que é de teste de pacote do Debian. Ele, inclusive, está em Python, né, uma parte. Gostaria de contribuir na parte de segurança e um desejo, algum dia, é também contribuir com o kernel. Eu até fui numa palestra, na verdade, tem um treinamento em Campinas, na Unicamp, que é de um pessoal, LK Camp, chama o projeto, que, meu, isso foi um pouco antes de estourar a pandemia, teve um encontro presencial em Campinas, eu fui, e, meu, é muito legal porque eles ensinam, e coisas básicas também, por exemplo, você não precisa ainda desenvolver, fazer ifs e coisas assim no projeto, tem coisa de indentação de código, comentários que precisa tirar, então tem várias formas de você contribuir com o projeto para você ir se familiarizando e não já sair codificando no kernel sem saber até o que você está fazendo e até entender. Então tem coisas mais básicas que o projeto precisa para você ajudar e aí começar a depois fazer coisas maiores, né? Então, esses são alguns dos objetivos que eu tenho em ajudar em outros projetos. Bom, aqui eu já até citei. Um dia o meu objetivo é contribuir com segurança. Por quê? Que nem eu falei, cara, eu gosto pra caramba de segurança da informação. E se eu conseguir conciliar software livre com segurança, vou estar bem realizado, vamos dizer assim. Então, esses são meus objetivos futuros. Aqui são os links que eu comentei. Isso aqui vai estar disponível aí, quem quiser pode clicar. Tem os links das issues que eu fiz, tem dos artigos, tem também do site do PEV, para quem quiser ver outros contribuidores, enfim, tem alguns links aí que eu utilizei nessa palestra. Bom, de fim, muito obrigado. Cara, o que eu queria mostrar aqui é que você pode contribuir de várias formas para o projeto, para o projeto Debian. Eu citei acho que várias aí, por exemplo, artigo, cara, é uma contribuição. Eu até achava que para mim não tinha esse efeito, mas quando eu palestrei no Debian Day, o Paulo comentou isso, falou, cara, só de você estar vindo aqui palestrar e falar da sua experiência já é uma contribuição com o projeto. E isso me abriu muito o olho, assim. Então, por exemplo, aí palestrei para uma galera aqui de Jundiaí, né? Não de Jundiaí, né? YouTube de um canal de Jundiaí. Então, tipo, dei minha visão de como é o Debian, enfim, do projeto em si. Também escrevi alguns artigos, participei um pouco ali da tradução, bem pouquinho. Estou começando a me envolver agora com codificação. Enfim, são pequenas contribuições, né? Que eu acho que acabam ajudando o projeto em si. E até falar do projeto, cara. Falar do projeto, divulgar, enfim, uma coisa que eu tenho feito na onde eu trabalho hoje, a gente usa Slack e lá tem um canal onde você pode colocar sobre assuntos gerais, né? E eu comentei sobre a DebConf, teve agora recentemente, né, a festa de aniversário e também de lançamento, né, do Debian. Eu também coloquei nesse canal. Então, assim, cara, são pequenas coisas que você pode fazer para ajudar o projeto. Hoje, eu acabo ajudando dessas formas aí que eu comentei, bem pouco, mas, assim, é o que eu consigo fazer hoje. Espero que ajude as pessoas aí a ver que o pouco que você contribui já ajuda bastante com o projeto. Enfim, obrigado. Caso alguém queira ter mais informações, eu deixei nas minhas redes sociais, pode entrar em contato comigo, o que eu puder ajudar, estarei à disposição. Mais uma vez, obrigado e até logo. Bem, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo aqui na palestra. Então agora a gente vai passar para mais uma parte de perguntas com o Thiago, né? Queria dar boas-vindas para ele aqui. E aí, beleza? Tranquilo? Valeu aí. Espero que tenham gostado. Então vamos começar com as perguntas que a gente tem aqui no pé. A gente tem uma primeira pergunta, e ela é: qual a maior dificuldade que você encontrou ao começar a contribuir? Cara, boa, hein? Bom, na verdade, assim, acho que a primeira, que nem eu, que sou um cara muito
curioso com um monte de coisa, foi, tipo, tentar encontrar alguma coisa. Porque que nem, até eu comentei na palestra aqui, tipo, mexi com... fiz alguma coisa com o PEV muito tempo atrás, aí comecei com uns artigos, fiz algumas palestras, enfim, até que eu cheguei a fazer alguma coisa de tradução, bem pouca coisa, mas também tipo, fiz parte do grupo ali. E agora acho que eu estou me encontrando um pouco mais, que é o esquema de código e coisa do tipo, assim. Então, para mim, a parte mais difícil, assim, foi achar alguma coisa. Eu sabia que tinha muita coisa para contribuir, mas exatamente acho que isso, quando tem muita coisa, tipo, e quando você gosta de muitas coisas também. Então, acho que essa parte, assim, para mim foi o mais difícil. E acho que uma das coisas que eu até comentei na palestra, para mim, mais difícil foi escolher uma distribuição, principalmente no começo. Como tem muitas, mas, assim, desde 2015 que eu uso o Debian e, cara, agora eu acho que é difícil de mudar, assim, que eu gostei bastante do projeto e do sistema. Que bom que você gostou. A gente espera que você continue. E agora uma outra pergunta que tem aqui você já contribuiu em várias áreas, tradução, fez palestras, participou do Freedom Box, até teve um contato com o time de segurança, né? E quais foram as melhores experiências que você teve nessas várias contribuições? E assim, o que você acha que a gente pode melhorar para atrair mais pessoas, para manter as pessoas contribuindo, etc. Cara, assim, bom, o esquema de você participar, acho que só o ato de participar de um projeto já é legal, assim. Então, por exemplo, principalmente minhas últimas contribuições que foram com o Freedom Box, então, assim, eu aprendi coisa de Python que eu não conhecia antes. Então, por exemplo, lá uma das funções que eu tinha que fazer era de pegar a variável da máquina virtual. Então, por exemplo, isso já me deu um conhecimento que se algum dia eu precisar de alguma coisa de sistema operacional assim, eu sei que o Python faz. Então, foi um grande aprendizado. Do outro, esquema de ajuda, que a galera se ajuda pra caramba, assim. Então, são duas coisas bem bacanas. E de melhor, assim, cara, melhorar, não sei, mas para mim, principalmente quando eu fui para o time de tradução, eu até vi uma parte do BOF ontem, achei bem legal. O Thiago é bem receptivo, o Paulo também, que foi acho que as duas pessoas que eu tive contato assim quando eu comecei a querer contribuir. E, cara, a recepção do. Eu não sei o nome dele, tipo, acho que tipo, eu lembro que como fiador, mas eu não sei se, tipo, na link. Cara, a recepção dele foi demais, assim, cara, ele me deu um passo a passo de como fazer. Quando eu mandava questão, tipo, ele respondia não ao mesmo tempo, não era nem isso que eu esperava, mas, cara, ele respondia e, tipo, tudo muito bem explicado. E, cara, se precisar entrar em contato, a galera do RC também, do Freedom Box, me deu várias forças. Então, assim, eu mandava, a galera respondia, e, assim, às vezes eram umas perguntas bem bestas, assim, porque eu tava me ambientalizando com o ambiente, me ambientalizando com a linguagem, coisa do tipo. E ainda estou. Mas, então, assim, eu acho que cara, esse esquema de receber as pessoas, pelo menos nos projetos que eu fiz parte, eu fui muito bem recebido, assim, então eu não tenho muito o que reclamar e nem, tipo, sugerir, assim, foi muito legal mesmo. Mas acho que você já acabou dando a sugestão de que a gente precisa continuar sendo receptivo do jeito que a gente é para cada vez alcançar mais pessoas, né? Tem uma outra pergunta e um parabéns aqui da Bárbara. Ela falou: parabéns pelas grandes colaborações. De grão em grão devem atingir mais pessoas. E ela já aproveitou para perguntar se você usa KDE ou GNOME. Cara, eu uso Gnome. Mas assim, eu tinha um computador muito antigo, ele tinha 2 GB de RAM, um Intel Celeron. Cara, eu usei o LXDE, cara, eu curti demais assim também, assim. Hoje eu tenho uma máquina legal, então tipo, prefiro o Gnome, acho mais fácil para mim. O KDE eu usei há muito tempo atrás, mas, mano, é aquela briga. Você começa a pesquisar assim, tipo, parece. Cara, na época que eu programava em Delphi, era tipo VB contra Delphi, assim. O KDE com o Gnome eu penso que é mais ou menos igual, assim. Então, aí você lia uma coisa do outro e tal, mas aí eu acabei escolhendo o Gnome, assim. Eu desde quando eu vim pro Debian, eu vim com o Gnome. Mas eu usei LXDE e o LXDE, pra quem não tem máquina muito. Cara, ele é muito enxuto. Puta, eu tenho muita vontade ainda de voltar para ele. Mas eu gosto pra caramba do Gnome. Essa é a questão de eu não ter voltado ainda pelo LXDE. Mas são duas ideias que eu acho bem bacana. Eu acho que para quem usa Debian
tem várias interfaces gráficas para escolher, né? Tem, além dessa, tem o XFCE, tem o VLX-QT agora, tem o Mate, né? O Mate, que eu uso quando máquina virtual eu crio, eu uso o Mate. Eu gosto dele, né? Baseado no GNOME 2, mas muito bom, muito gostoso. Por enquanto a gente está aqui com as perguntas, né? E aí eu acho que a gente já pode ir encerrando, se não tiver mais nada. Deixa eu só checar no IRC. Não, tá tranquilo. Então eu queria agradecer ao Lenharo, queria agradecer muito a você por ter participado, mandado uma palestra, ter se disponibilizado a vir aqui falar com a gente, a responder perguntas. E também agradecer a todo mundo que está assistindo, o pessoal do DebConf que organizou, o time de vídeo, também os patrocinadores do DebConf. Então, acho que a gente encerra por aqui e nós vamos ter mais uma palestra da Trilha em Português logo em seguida. E amanhã também nós vamos retornar às 8 da noite. Então, muito obrigado, pessoal, e até mais. Falou, abração.